Bom, gente, vamos falar a respeito no dia do início do recesso na Assembleia Legislativa. Gabinetes fechados, movimentação nenhuma, nada acontecendo, dia 23, amanhã 24, depois o Natal. O cenário era de uma Assembleia deserta e parada, Elivaldo Barbosa? Totalmente, João. Até porque... Parada? Até porque, veja, semana passada, no dia 18, na semana passada, o presidente Franzé Silva, quando encerrou a sessão de votação do orçamento, leu o relatório de atividades e ali definiu o início do recesso parlamentar. Muito bem. Eu fui para a Assembleia Legislativa hoje para uma pauta que não era a que eu encontrei lá. Quando cheguei, encontramos lá uma movimentação intensa ali no plenarinho, para o lounge, lá onde ficam os parlamentares. E chamou a atenção aquela movimentação intensa, Lívia, que tratava exatamente de um fato novo no pós-recesso decretado na Assembleia Legislativa. 4 matérias de interesse do governo do Estado encaminhadas e levadas pelo secretário de Fazenda, Emílio Júnior, que tratam exatamente de legislação tributária até gratificação para militares. Tudo para ser debatido agora, Elivaldo. E votado até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, até para vigorar no ano seguinte. Se deixar para 2025, só passariam a vigorar em 2026. Algumas medidas, considerando adequações em relação ao que já foi aprovado na reforma tributária federal, a reforma tributária recentemente aprovada no Congresso Nacional, foram justificadas pelo secretário Emílio Júnior, afirmando que o Estado tem que se adequar a partir de agora, se antecipando até mesmo a transição que ocorrerá por conta da reforma tributária nacional. Vamos esclarecer, então, o que é que aconteceu, o que é que precisava ser aprovado. O Elivaldo Barbosa conversou com personagens importantes nesse debate. Um deles, o líder do governo na casa, o deputado Dr. Vinícius, que explicou a medida que chegou à Assembleia Legislativa agora, mesmo depois do encerramento das atividades oficiais. Vamos ver. Aqui a gente está retirando esses impostos das cestas básicas para poder realmente a população que é mais vulnerável estar protegida e estamos discutindo alguma adequação para poder fazer uma reposição, até para se preparar, porque essa nova forma de distribuição de renda que vai ser a partir do imposto arrecadado pelo governo federal, que vai ser a partir de 2027, ele vai avaliar a média dos últimos 5 anos, né? Então, está sendo aprovada essa reforma tributária no governo federal e aqui no estado do Piauí também a gente tem que fazer algumas adequações para poder já nos anteciparmos e darmos condição de investimento futuro para o nosso estado. Presente na casa, o secretário estadual de Fazenda, Emílio Júnior, explicou como a medida deve ser recebida no governo. Segundo ele, deve ser feita uma representação em outros produtos para não diminuir a arrecadação do estado do Piauí. Mas você coloca produtos como isenções, com benefício, você vai ter que calibrar numa alíquota geral maior, né? Então, que é isso que a gente está tentando trabalhar, evitando essas distorções, porque a ideia é, se você tem um volume muito grande pagando tributo, então você pode cobrar uma alíquota menor, mas se você começa a dar alguns produtos com alguma isenção, com alguma redução de base de cálculo, com certeza vai ter que sair numa alíquota maior para todo mundo. Compromete o equilíbrio financeiro do Estado? Com certeza, porque lá na emenda constitucional ela está dizendo que um dos itens da reforma é que a gente mantenha a arrecadação. Então, para manter a arrecadação do que está hoje, do que vai ser trabalhado nessa média, né, os estados vão ter que calibrar uma alíquota que mantenha essa média, que é isso que a gente não espera, né? Desde o primeiro dia que o secretário de Fazenda do país todo, a gente tem se reunido junto ao parlamento, né, tanto no Senado como dos deputados federais, trabalhando isso aí, mas aquela casa que decide sobre essa questão da legislação. Elivaldo, vamos lá. Primeiro é o seguinte, tem o recesso. Os deputados estaduais entraram no recesso, votaram o orçamento, férias para todo mundo. Isso em teoria, mas eles podem ser convocados a qualquer momento. Extraordinariamente. Hoje o que aconteceu? Foi o que aconteceu hoje, depois de uma manhã inteira de checagens de quórum, para saber se realmente há parlamentares suficientes na casa, não existindo a possibilidade de participação remota e a data da convocação. Se hoje ficaria para amanhã, véspera de Natal, ou para entre o Natal e o Ano Novo, isso pudesse acontecer. Por isso lá hoje foi um dia de muita movimentação.
Hoje, a Assembleia ela é comandada por uma comissão, Joelson, chamada Comissão Representativa. E essa comissão representativa, ela é presidida, Lívia, pelo presidente da Casa, Franzé Silva, que fez esse esforço todo para garantir o quórum e logo depois a sessão foi realizada, está ocorrendo nesse momento, apreciando essas 4 matérias. Nós conversamos até com o deputado Franzé Silva, não sei se já está no ponto, que ele tratou exatamente de definir que matérias são essas e a importância delas dentro desse contexto legal que foi justificado pelo secretário Emílio Júnior. Você percebeu aí que os secretários de Fazenda do país inteiro estão adequando as suas legislações estaduais de sua competência, que versam sobre o ICMS, que é o imposto estadual. Não pode ser o ISS, porque é o imposto municipal. E nem IPI, enfim, COFINS, porque são tributos federais. Mas a reforma tributária criou o IVA, que vai ser dividido em contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que vai ser federal, e o imposto sobre bens e serviços, que vai ser estadual e municipal. Agora, mexe nas alíquotas, não está definido ainda, então por isso que os estados estão adequando as legislações estaduais sobre o ICMS para evitar transtornos nas suas arrecadações. E o Piauí, que já tem um equilíbrio financeiro muito instável, tênue, uma linha assim que é muito cheia de idas e voltas, para se precaver, toma essas providências para evitar prejuízos maiores. Eu creio até que vai existir insatisfação de setores da economia assim que essa matéria tiver realmente um domínio público maior, já que está sendo decidida agora, embora sendo outras que tratam de temas que estão diretamente ligados ao interesse popular, como a isenção dos produtos da cesta básica, isenção plena de ICMS. E uma coisa ficou clara, ao fazer a isenção em produtos da cesta básica, o governo precisou criar ou alterar valores de outros impostos. Compensar. Para poder manter o equilíbrio. É verdade. Então, a discussão passa por aí. A convocação extraordinária também passa, Elivaldo Barbosa, pela demora nas discussões no Congresso Nacional, né? Então, é claro. A PEC da reforma tributária, aliás, não é nem PEC, desculpe, é o projeto de lei complementar, já que a PEC já foi aprovada na reforma ampla. Agora, a lei complementar foi aprovada semana passada. E por isso que provocou essa sessão extemporânea. Por quê? Porque foi protocolada essas 4 matérias 2 dias depois do início do recesso. Então, fez com que os 186 votações que tiveram na Assembleia Legislativa fossem insuficientes para fazer com que houvesse esse recesso parlamentar. Porque logo em seguida já houve, no dia de hoje, essa sessão para votar essas demandas a mais. E o que foi falado pelo Elivaldo a respeito dessa divisão do imposto, que fica ali dividido em 2 setores, tanto no cobrado pela União quanto pelo cobrado em nível estadual e municipal, também reflete nessa isenção da cesta básica. Por quê? Porque agora o imposto ele não é mais cobrado onde ele é produzido, mas onde ele é consumido. Então, a soja que vem lá do Rio Grande do Sul ou de algum outro lugar, porque eu não sei muito bem os direcionamentos da agropecuária. A origem dos produtos. O café que vem lá da Bahia, o café que vem lá da Bahia, que é produzido na Bahia, o imposto ele não vai ser cobrado na Bahia, vai ser cobrado onde é consumido. Então, vai ter o imposto do Piauí, onde vai ocorrer essa nova política econômica. Então, tudo isso interfere e faz com que essa votação, que foi tardia, que foi, inclusive, trouxe um certo incômodo ali para o Legislativo, tanto estadual quanto federal, ali para a Câmara Federal, também faz com que seja necessário, porque senão a economia não ia conseguir fazer com que houvesse essas mudanças. O fato é, a convocação extraordinária, esse chamamento dos deputados para trabalharem, mesmo depois do início oficial do recesso, mostra como era urgente a discussão em torno desses 4 pontos, como colocou o Elivaldo Barbosa. Não podia ser transferido para o ano que vem a discussão, o debate, porque poderia prorrogar a entrada em vigor das medidas que foram discutidas pelos deputados estaduais. E aí, nitidamente, Elivaldo Barbosa, o governo, o executivo, até pela presença do secretário de Fazenda, precisa dessa aprovação o quanto antes para que o Estado não corra riscos. Correto. Se essa matéria fica para 2025, sendo aprovada, os ajustes e adequações sendo feitas, elas só entrariam em vigor em 2026, é aquele critério da anualidade. Por isso, ela precisou ser votada agora, hoje ou no máximo até o dia 31 de dezembro, para exatamente ser aplicada no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte. E o Piauí, como vários estados aqui do Nordeste, depende das suas arrecadações próprias para evitar qualquer tipo de finanças desequilibradas, adota essas medidas preventivamente. Renúncia de um lado, compensação de outro, além até da política salarial.
houve também a aprovação de uma gratificação que vai ser incorporada à Polícia Militar do Piauí, que tem também impacto na arrecadação do Estado, ou nas finanças do Estado, melhor dizendo, repercute nas finanças do Estado. Então, essa matéria financeira, Joelson, ela é muito delicada. Sim. Ela precisa ter um acompanhamento ali permanente, diário, para ajustar o que o Estado arrecada do que o Estado investe ou utiliza nas suas finanças, sob pena de provocar um desequilíbrio irreversível. O Elivaldo Barbosa está vindo da Assembleia Legislativa, estava acompanhando todos os fatos, nós estamos trazendo aí as entrevistas, inclusive, com os participantes dessa discussão, e é o caso agora do presidente da Assembleia, Franzé Silva, que anunciou as matérias que estão em votação nessa convocação extraordinária. A comissão tinha que, para analisar 4 matérias que o Executivo encaminhou. Regimentalmente, nós temos que ouvir a comissão para saber se há ou não a possibilidade de admitir a análise desse projeto. Recepcionar essas matérias e agora nós vamos levá-las para discussão junto aos outros deputados que não fazem parte da comissão e ver a discussão dentro das comissões e em plenário. São matérias da parte da Fazenda, que trata de um fundo para poder amortizar juros e dívida do empréstimo, uma que vai adaptar a reforma tributária. Temos uma relativa à Polícia Militar e uma relativa à concessão da Trem Cerrado. Então são 4 matérias importantes que agora nós vamos discutir. Então veja só, além da questão mais urgente em relação a imposto, tem também essa concessão da Transcerrados, que vai ser uma parceria público-privada, né? Já está em andamento, inclusive. São ajustes que estão sendo feitos nessa concessão com a empresa privada que já está operando na rodovia. A primeira concessão, a primeira PPP de rodovia implantada no Piauí. Ele falou aí a respeito dessa questão do imposto, dessa adequação, e tem também essa matéria que envolve gratificações. Dos militares, bombeiros militares também presentes nessa, são atingidos por essa matéria, que vai propiciar um incremento nos vencimentos dos militares até R$ 400. Será uma implantação paulatina ou escalonada, melhor dizendo, nem paulatina, vai ser de uma vez, mas escalonada de acordo com a patente do militar. Me pareceu também um senso de oportunidade, né? Foi já junto. Que convocou, já que está convocado todo mundo, então vamos aprovar aqui algumas matérias, todas as matérias e tudo mais. E elas, pelo que percebi, também tramitam nas comissões, né, Elivaldo? Ali de maneira mais rápida. Rápida, ali no próprio plenário, as comissões são convocadas, os pareceres são feitos verbalmente e depois ela é votada no plenário em regime de urgência especial. Permite o regimento da casa esse procedimento após exaustiva consulta feita durante toda a manhã desta segunda-feira. Lívia, agora saber se os deputados voltarão para as férias ou não, né? Ou tem que ficar atento a novas convocações eventualmente aí. Estão aí sob expectativa, mas quando eu conversava semana passada, na sexta-feira, com o deputado Vinícius, que ele é o líder do governo na casa, ele falava, Lívia, não tem como não ser votada essa questão do Transcerrado. É uma pauta muito importante que mexe diretamente com a infraestrutura do Estado e também com a possibilidade de economia, ou seja, o potencial que tem essa transformação para que haja uma política econômica mais firme no próximo ano. Então, é um projeto de infraestrutura que gera renda, que gera flexibilidade no comércio, que gera diversas mobilidades que fazem com que haja uma geração de emprego. Então, é uma pauta que vai, com certeza, ter um consenso ali na casa, com discussões que sejam bem tranquilas e harmonizadas ali, já que a bancada ela é bem ampla e todos estão em consenso, né, Elivaldo, para poder terminar logo essas matérias e entrar de volta no recesso. O esforço foi encontrar a forma legal de apreciar a matéria, porque, politicamente falando, não tem nenhuma dificuldade. O governo hoje tem para lá de ampla maioria na Assembleia Legislativa para aprovar a mudança da Constituição, aprovar qualquer tipo de projeto. O quórum que o governo tem em termos de sustentação política é muito grande, é muito amplo.